Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Deixa ela abertinha aí. Nós não vamos ler agora. Não, vamos ler logo, que eu não quero deixar você de castigo em pé muito tempo, não. Mas é que a gente lê agora, depois nós podemos continuar de outra parte. Nós vamos ler do capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 44. É isso aí. Para quem não lê em casa, é um prato feito. Aleluia, vamos lá. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a atirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira.
Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Pai amado, graças te damos pela tua palavra, Pai, e te pedimos que por meio dela tu venhas nos dar, ó Senhor amado, entendimento, ó Pai, sabedoria, ó Pai amado, compreensão de tudo aquilo, ó Senhor amado, que tu estás por fazer, estás fazendo e estás por fazer também, Pai. Dá-nos entendimento na tua palavra, Senhor, para que não sejamos levados, ó Deus, por ventos de doutrinas, por fábulas, por predições de falsos profetas e outras coisas mais, mas possamos guardar firme, ó Senhor, a nossa posição em Cristo, aguardando firmemente e atentamente a sua volta, Senhor. Em o nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos. Ultimamente, agora nos últimos meses, surgiram muitas coisas na internet, muita coisa passada, né, eu não sei se isso foi um fenômeno universal ou se foi talvez um fenômeno local aqui, mais entre as pessoas, mas surgiram várias mensagens e visões e profecias e, enfim, gravações de pessoas que alegavam terem tido visões e, de certo modo, falando sobre essas coisas. Ano retrasado, se não me engano, nós já tratamos do assunto aqui, e esse ano nós tratamos também, enquanto nós estávamos fazendo um estudo sobre o livro do Apocalipse, né? Estudo esse que levou um bocado de tempo e que foi expresso, né, de várias formas, foi expresso como seria a segunda vinda de Cristo. No livro de Apocalipse, especificamente, nós temos aí um conjunto total de 7 visões que são expostas de modo progressivo. Cada vez que essa visão é contada, acrescenta-se um pouco mais, vai se aprofundando um pouco mais, até que então, finalmente, se fala então do novo céu, da nova terra, de um modo mais claro também, dessa segunda vinda. Mas é importante que nós não sejamos de modo algum ignorantes a respeito da segunda vinda de Cristo. Todavia, nós temos que examinar o todo da palavra de Deus, para que nós possamos compreender melhor. O todo quer dizer todas as referências bíblicas a este fato, para que nós possamos compreender melhor, porque nós temos citações em Mateus, nós temos citações no Evangelho de Lucas, nós temos citações na primeira epístola aos Tessalonicenses, na segunda epístola aos Tessalonicenses, em 2 Pedro, nós temos citações na primeira carta de João, temos citações também no Apocalipse. E é importante, então, que a gente olhe o tema, examine o tema, né, de um modo geral e global, para que nós possamos compreender, então, assim, um pouco mais. Não chegarei a tanto, porque eu não vou começar de novo a fazer o estudo de Apocalipse, que nós levamos mais de 6 meses realizando aqui, né, e está disponível em gravações, em áudio, para quem quiser, vamos dizer assim, ouvir de novo, desfrutar disso. Mas algumas coisas nós vamos examinar, e eu queria hoje começar a examinar pelo Evangelho de Mateus, esse texto que nós lemos aqui. Mas antes ainda de nós entrarmos no texto bíblico para destrincharmos um pouquinho mais, dissecarmos um pouquinho mais isso, eu queria
mostrar aos irmãos um quadro. Eu só peço desculpa porque foi extraído da internet, então não foi feita edição nas letras. Então ficou bem miudinho, mas vai dar para a gente dar aqui alguma explicaçãozinha. Existem 4 maneiras, na verdade existem várias, né? Várias doutrinas a respeito da segunda vinda de Cristo, a respeito dos acontecimentos escatológicos. O que são os acontecimentos escatológicos? Aqueles que são os fatos, os eventos, não só já ocorridos, como ainda preditos, né? Desde a ascensão do Senhor Jesus até a sua segunda vinda, cobre esse período, né? E a gente pode ir um pouquinho mais além, falando também sobre o novo céu e a nova terra, ou seja, a vida eterna com Deus. Mas existem 4 correntes básicas, principais, de, vamos dizer assim, de crenças, né? De doutrinas a respeito da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, ela sempre será colocada, obviamente, né, nessas 4 doutrinas aqui, na parte final dos eventos históricos. Mas 2 delas têm um cunho mais correto, mais profundo, que eu assinalaria a primeira e a quarta aqui. Né? Nós temos ali, logo na primeira, o pré-milenismo, né, que é o pré-milenismo histórico. O pré-milenismo histórico ele tem raízes ainda nos primórdios da igreja cristã, também, né, nos primeiros séculos da igreja cristã, e ele diz que a segunda vinda de Cristo, né, ela acontece antes de um pretenso milênio, né, do milênio, e aconteceria, né, logo após a tribulação. Então ele é um pré-milenismo pós-tribulacionista, e isso tem um bocado de nome que as pessoas usam que são meio complicados. Mas o que ele quer dizer basicamente após a morte do Senhor Jesus, dá-se um período histórico, mais ao final do período histórico, a humanidade vai cada vez mais degradando-se moralmente, espiritualmente, nas suas práticas, enfim, né? As coisas vão ficando cada vez piores, e aí então, essa parte final, antes do milênio, seria a grande tribulação, e Jesus volta após a grande tribulação, e inicia um reino milenar na terra, 1000 anos literais em Jerusalém. Todavia, né, embora ela seja muito divulgada, né, nós temos discordâncias severas dentro da Bíblia sobre isso, porque, por exemplo, aqui em Mateus mesmo você não ouve falar sobre milênio. Você também não ouve falar sobre milênio em Tessalonicenses, não ouve falar sobre milênio na segunda carta de Pedro, não ouve falar sobre milênio, a não ser no livro do profeta Daniel, que provavelmente se aplicaria ao período ainda de Antíoco Epifânio, logo assim, um pouco na época mesmo em que Cristo nasceu. E não teria muito a ver, mas as pessoas usam esse texto de Daniel como uma segunda regência, ou seja, uma profecia que já se cumpriu, mas que você aplica de novo o conceito dela novamente em outro ponto, né, na teologia, em outro ponto da história. Nós temos também o pré-milenismo dispensacionalista, né, dispensacional, que é pós-tribulacionista. É isso? Ele, basicamente, aqui, diz o seguinte: após esse período de degradação, as coisas vão ficando cada vez piores de Cristo até o final da história, e aí surge, então, a tribulação, a grande tribulação, só que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. No pré-milenismo histórico, a igreja passa pela grande tribulação e é arrebatada depois. Aqui está errado, aqui tá, bom. No segundo, que é o dispensacionalista, porque tem um erro ali. No segundo, que é o dispensacionalista, a igreja, então, é arrebatada antes da tribulação, da grande tribulação. Então, é um arrebatamento secreto. As pessoas não sabem, né? Simplesmente as pessoas somem. Você já deve ter visto algumas versões de filmes e de outras coisas assim, né? Então, os cristãos somem,
E aí inicia a grande tribulação. Durante esse período de 7 anos de grande tribulação, algumas pessoas ainda se convertem, né? Aqueles cristãos que não foram arrebatados, porque estavam em pecado, estavam todo errado. Então, eles ainda, por meio de muito sofrimento e dor, se convertem. E aí, então, Jesus inaugura um reinado de 1000 anos também em Jerusalém. Por que tem uma coisa aqui que não funciona muito bem, né, nessa doutrina? É porque Jesus volta, no mínimo 2 vezes. Ele volta na primeira vez, logo antes da grande tribulação, e encontra a igreja no ar. Então ele diz, não, Jesus não voltou, ele ficou no ar, e a igreja então foi até ele. Né? Então, alega-se isso, né, que haveria essa teoria ou doutrina dispensacionalista. Ela fala sobre, então, o milênio acontecendo depois da grande tribulação, e a igreja, né, ela não participa da grande tribulação, mas é arrebatada antes e volta depois com Cristo para reinar na terra. Essa doutrina surgiu cerca de 100 anos atrás, né, o dispensacionalismo. Ele ganhou muita projeção, ganhou, talvez pela sua espetacularidade, ganhou muita projeção e atende muito, digamos assim, às fantasias das pessoas. Mas, ao contrário do outro pré-milenismo, que tem, vamos dizer assim, raízes bíblicas bem estabelecidas, né, esse aqui não tem, não. Embora isso vá chatear muita gente, tem gente que vai brigar até comigo por causa disso. Não, porque a igreja vai ser arrebatada. Querido, a gente vai ter que esperar para ver. Só posso dizer isso. Próximo, por favor, quadro. Nós temos também uma terceira corrente, que é o pós-milenismo. Esse aqui, então, meus irmãos, é herético mesmo. Esse aqui é bem fora do contexto bíblico. Tá? Porque o pós-milenismo, ele presume que a igreja, ela, desde Cristo até o final do período histórico, ela vai melhorar a terra. Nós vamos conseguir evangelizar as pessoas, o mundo vai ficar cada vez melhor, e isso seria uma forma de Cristo estar voltando aos poucos por meio do ministério da igreja. Só que a palavra de Deus fala claramente que as coisas vão ficar terríveis, que as coisas vão piorar mais ainda. Mas essa visão diz isso, que Jesus então volta, e ele volta, na verdade, através da igreja, do ministério da igreja. A igreja vai contagiando a terra com a sua virtude, e aí então as pessoas vão se convertendo, o mundo vai ficando melhor. E embora ultimamente nós tenhamos aí de vez em quando algumas notícias favoráveis, outras desfavoráveis, mas o mundo ia ficar muito melhor, e assim, dessa forma, Jesus estaria voltando. Isso aí é incompatível com a palavra de Deus. Essa é uma alegação, geralmente, do liberalismo teológico, do liberalismo cristão, que não atende de modo algum aquilo que seja de fato bíblico. E, finalmente, uma quarta corrente, que é o amilenismo, né? O amilenismo é a doutrina reformada, é a doutrina, inclusive, que nós aqui professamos dentro dessa igreja, né? Ou seja, nós, quero dizer, né, o presbitério da igreja, né? As pessoas podem acreditar divergentemente, isso acontece, mas, ao menos nós, os pastores, temos como compromisso professar essa doutrina, e obviamente só chegamos a fazer esse compromisso porque cremos nela de fato, né? O bispo Roberto já era amilenista já bem lá atrás, né? E nós continuamos professando isso, bem como a maior parte da igreja reformada. Reformados, que eu quero dizer, são os reformados já aí, né, de muitos anos. Essa doutrina ela tem raízes teológicas já anteriores ao século IV, e um grande sistematizador dela foi Agostinho de Hipona, né, que é o Santo Agostinho, que foi um grande teólogo, um pai teólogo da igreja, um dos grandes teólogos da antiguidade. E ele, então, sistematiza bem essa doutrina, depois é sistematizada mais e mais e mais, até chegar ao período da Reforma. O que ela diz? Diz que o milênio é simbólico, ou seja, não são 1000 anos literais. Lembra do que está escrito lá em 2ª carta de Pedro? Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Né? Deus não está preso a essas vamos dizer assim,
essas minúcias humanas, né? Então o milênio seria esse período, é um milênio simbólico, que é o período que antecede a vinda de Cristo. Jesus está reinando já. Não tem um reino milenar. Jesus reina entronizado em glória, reina na sua igreja, reina nos nossos corações, nas nossas vidas. E assim, então, ao final desse período, que também é igual ao período da tribulação, não é? Ou seja, a tribulação existe desde que Cristo subiu ao céu até quando ele volta de novo, né, na sua segunda vinda, e ela vai ficando cada vez pior. Ou seja, o mundo vai piorando, a perseguição vai piorar, a tribulação vai piorar, as coisas vão ficando piores, até que no ápice, num momento terrível, volta o Senhor Jesus, e imediatamente a igreja, naquele mesmo momento da sua volta, a igreja é arrebatada e começa o juízo final. Então, nós vamos partir do pressuposto, do princípio, de embasar o nosso estudo de hoje, especificamente, nessa corrente doutrinária que é aquela que nós abraçamos aqui. E volto a dizer, das outras correntes todas, a única que tem mais um pouco de substância, e não creio que tenha mais substância do que essa, é a pré-milenista histórica, o pré-milenismo histórico, desculpem. Essa sim tem um fundamento mais bíblico, mas parece muito fantasioso, principalmente esse pré-milenismo dispensacionalista que se tornou tão popular, né? Que já deu vazão a vários filmes, a pessoa está dirigindo um avião, aí some um bocado de gente dentro do avião, aí o avião cai, aquela coisa, aquele terror, o anticristo, né? De um modo muito patente, governando. Mas, então eu queria, pode passar, por favor? Aliás, você podia até me dar, né, para eu não ficar aqui te castigando com isso. Se eu apanhar aqui, eu peço ajuda sua. É esse lateral, para um lado e para o outro, ou tecnologia. Então, nós vamos examinar algumas coisas sobre a segunda vinda. Em primeiro lugar, meus irmãos, os sinais da segunda vinda. A palavra de Deus nos mostra que haverão sinais, que ela não será de modo algum, digamos assim, não percebida por nós os que cremos. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos a data, mas nós percebemos os sinais. Existem sinais que são próprios da segunda vinda, e na medida que esses sinais vão se mostrando cada vez mais, então nós podemos perceber que está à porta, né? Ou seja, que o Senhor está próximo. Nós nunca saberemos o dia, a data, eu não posso afirmar, é na nossa geração, não posso afirmar isso. Outras pessoas já creram nisso no passado, mas os sinais vão mostrando, pelo seu agravamento, pelo seu volume, vão mostrando a proximidade da segunda vinda de Jesus. 3 categorias de sinais. Sinais que mostram a graça, obviamente, de Deus. A evangelização das nações, Mateus 24, 14, nós lemos aqui, eu vou ler de novo só para a gente refrescar a cabeça. Diz assim: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então aqui diz que haverá uma evangelização ampla, não quer dizer que todas as pessoas ouvirão ou receberão o evangelho. Está dizendo aqui que todas as nações, todos os grupamentos humanos receberão a palavra, do evangelho, a palavra do evangelho para testemunho do Senhor. Uns receberão e crerão, outros não crerão, mas ainda assim lhes será testemunho para o juízo, para o dia do juízo. A evangelização, ela acontece e aconteceu e vem acontecendo ao longo dos séculos. Já no primeiro século da era cristã, o evangelho chegou a toda a bacia do Mediterrâneo. Alguns poucos homens e mulheres que começaram, lá no dia de Pentecostes, 120 pessoas aproximadamente, fizeram de tal modo a sua tarefa de propagar o evangelho, que alcançou todo o entorno do mar Mediterrâneo, tanto no norte da África, quanto na Ásia Menor, como também na Europa, indo até praticamente a Espanha, já no primeiro século. Quando chega então, mais ou menos por volta do 4º século, quando, entre aspas, o imperador romano Constantino se converte,
e logo em seguida, alguns anos depois, primeiro ele tolera a fé cristã e depois ele a impõe ao império, né, dizendo que todo mundo tinha que ser. Né? Então, quando chega mais ou menos no século IV, início do século IV, o evangelho já tinha chegado ao norte da Europa, a países como a Inglaterra, por exemplo. Né? Depois, durante o período de Constantino até Carlos Magno, 800 anos depois de Cristo, ele já tinha chegado até os países escandinavos e já tinha se espalhado para o Oriente, em direção à Rússia, aquele monte de países dali da região, e descido mais ainda na África. Só que aí começa um outro problema que depois nós vamos falar, que é justamente a apostasia em grande grau, em grande número, né? Também por causa do islamismo, né? Ou seja, que começa então a fazer, a conquistar territórios, tanto na África quanto na Ásia Menor, na parte mais sul da Ásia Menor, e assim vai varrendo o cristianismo desses territórios. Mas depois disso nós temos, já pelo ano de 1500 e pouco, ou seja, século XVI, nós temos o início das missões, da fundação de várias sociedades missionárias, por meio também dos cristãos reformados, né, da reforma protestante. Começa então um movimento missionário que começa a evangelizar todo o Ocidente, tá? E também em grande parte, para o Oriente. Então, isso é um sinal, né? E hoje em dia, esse sinal ele está cada vez mais possível de se completar, vamos dizer assim, porque com os meios de comunicação que nós temos hoje, com a globalização, né, que nós temos hoje no mundo, não só comercial, mas também das comunicações, das informações, é muito plausível que o Evangelho chegue a todas as nações em algum momento, a qualquer instante, talvez amanhã, a gente não sabe, mas isso é uma condição para que o Senhor volte, é um sinal da sua vinda, e conforme vai crescendo esse sinal, conforme ele vai se avolumando, mais próximo está, desculpem, a vinda do Senhor. Vou mexer com a parede. Deixa eu ver aqui, não foi isso. Eu aperto e você aperta ali, então eu estou controlando você, não o computador. Então, segunda categoria de sinais da segunda vinda, oposição a Deus. Não é? Oposição a Deus. Nós temos aí a tribulação, que nós vamos ver bem em Mateus capítulo 24, versículos 9 a 10, e temos uma citação também de 21 a 22, né? Mateus 24, de 9 a 10, eu ali não estou enxergando quase, diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Desculpe, era 9 e 10 e depois 21 a 22. Eu acabei lendo um versículo a mais. 21 a 22, diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então a tribulação começa quando, meus irmãos? Não estamos falando daquela grande tribulação, aquela parte mais intensa, mas a tribulação já começa logo em seguida. O Senhor Jesus, inclusive, inclui dentro desse contexto de tribulação a destruição do templo, e a destruição do templo e a tomada, né, daquela área toda ali pelo Império Romano, reprimindo os judeus, inclusive expulsando muitos da região. Essa destruição aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Quando nós começamos aqui esse texto, o assunto começa justamente por aí. Não é? Os discípulos falam para Jesus, eles estão em Jerusalém, e eles estão admirados com as construções do templo. Aquilo era muito grande, eles eram homens do interior, e quando eles olharam para aquilo tudo, eles disseram: Senhor, olha como isso é grande, olha como isso é majestoso, olha como isso é suntuoso. Pelo menos para eles, né? Era suntuoso, majestoso. E aí Jesus disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí depois eles ficam com aquela coisa na cabeça, e quando eles
têm um momento em particular com Jesus, eles começam a perguntar, e aí que Jesus vai expor tudo isso. Então, ele fala sobre a tribulação, e essa tribulação, ela vai acontecer em várias ocasiões de modo mais intenso. Primeiro, os cristãos foram perseguidos pelos judaizantes, ou seja, aqueles que eram judeus e queriam impor, né, práticas judaizantes de volta aos cristãos. Né? Depois foram expulsos das sinagogas, expulsos de qualquer outro círculo. Foram perseguidos pelos romanos a partir de Nero, né? Aquela situação do incêndio lá em Roma. Foram acusados quem? Os judeus e os cristãos, porque para os romanos, judeus e cristãos eram uma coisa só. Então, acusaram todos eles e promoveram uma grande carnificina, uma grande chacina por conta disso. Muitas execuções. Depois houve outras perseguições ao longo do Império Romano, né, enquanto não houve a conversão de Constantino no ano 313, na nossa era, houve várias outras assim. Houve também a perseguição e tribulação no sentido de morte, perseguição, também no período da Idade Média, né, quando muitas pessoas foram perseguidas e massacradas pelo catolicismo medieval, que não admitia qualquer divergência ou qualquer questionamento, né, às bulas papais. Então, muitas pessoas, muitos pré-reformadores foram mortos nesse período medieval. Assim também depois, né, continuou a perseguição, e nesse século agora, no século que passou, desculpem, século XX, né, nós vimos aí a perseguição nos países comunistas, né, vimos a perseguição agora, mais recentemente, nos países islâmicos. Essa perseguição ela está presente ao longo de toda a história, mas ela vai se agravar. E aqui ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, olha, muitos trairão uns aos outros, não é isso? Onde é que está aqui? É no versículo... É no 10? Não, é isso mesmo? Não, já mudou aqui, o vento mudou minha Bíblia, peraí, daqui do outro lado. É 10? Isso. Nesse tempo, muitos vão... Eu estava lendo no capítulo 23, eu li do lado errado da Bíblia. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Meus irmãos, se você perceber, nós já temos um embrião disso. De tal modo a igreja é acusada, de tal modo os cristãos são, vamos dizer assim, tratados como se fossem uma vergonha, como se fossem hipócritas ou coisa parecida, que nós muitas vezes queremos nos descolar dos nossos outros irmãos. Dizemos, não, a minha igreja não é assim, a minha igreja é séria, você deve falar isso da sua. Outros falam da deles também, e uns acabam... na verdade, ao invés de defenderem os irmãos, muitas vezes estão atacando os irmãos ou dizendo que os irmãos estão fazendo coisas erradas. Uma coisa é você falar de doutrinas erradas, outra coisa é você, de certo modo, acusar os irmãos. Isso já é um embrião de traição, né? Porque a gente ouve muito ataque o tempo todo. Como é que se diz? A difamação é tremenda. Nós temos no nosso país, né, uma difamação contínua, constante, por exemplo, por parte, eu falo sem nenhum problema, da Rede Globo. Né? Eles constantemente, se prenderem alguém que é evangélico, vão dizer, fulano evangélico foi preso porque roubou. Mas ninguém diz, não é, a religião dos outros. Não é isso? Nós vivemos num país majoritariamente católico, então todo ladrão é evangélico? Complicado. Mas sempre tem uma pontinha. Sempre o crente, numa novela qualquer, é o ridículo, é a pessoa hipócrita, é o desonesto, é o aproveitador. Constantemente essa difamação, de tal modo que a nossa imagem para as pessoas, pelo menos dos líderes evangélicos, dos pastores, é que eles são ladrões, sem vergonhas, hipócritas, e que os irmãos são bobos, enganados, né? Pessoas idiotizadas que não têm capacidade de discernir entre certo e errado e são enganadas por encantadores, né? Por pessoas que encantam com, enfim, com promessas e outras coisas mais. Que há, não é isso? Mas nenhum de nós também
é, vamos dizer assim, uma pessoa desprovida de discernimento que não possa saber entre certo e errado o que está acontecendo. Não é assim? Então, nós temos a tribulação e ela vai acontecendo desta forma e vai se agravar. Né? E muitos morrerão, já morreram. Esse século, no último século, nos últimos 100 anos, milhões de pessoas foram martirizadas por causa da sua fé em Cristo. Nos últimos 100 anos houve mais mártires de fé por causa da sua fé em Cristo do que houve em todos os outros anos anteriores, em todos os outros séculos anteriores. Do século XX para cá, morreram mais pessoas por causa da sua fé em Cristo do que em todos os outros séculos anteriores. Isso é um dado, né, um sinal que nos mostra também a aproximação. A apostasia. Apostasia, temos lá em Mateus, capítulo 24, 4 a 5. Apostasia é o abandono da fé. Tá? 24, 4 e 5. Vede que ninguém... É isso? Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aí nós temos também 23, 26. E então, se alguém vos disser, ei-lo aqui, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não é meramente alguém deixar de frequentar a igreja. Nós estamos falando aqui de profetas enganosos, falsos profetas, que, vamos dizer assim, dizem ter a salvação, dizem ser tipos de Cristo, vamos dizer assim, dessa forma, e assim arrastam multidões. Não é? Nós temos nisso aí, já no século VI, não é? Nós temos Maomé, por exemplo. Não é? Nós temos também outras figuras mais. Não é? Nós temos aí, por exemplo, eu não tenho problema de falar, Testemunhas de Jeová, os Mormons, que são a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, dos santos dos últimos dias, são apostasias, são heresias, são distorções que levam as pessoas ao engano. Elas creem que estão servindo a Deus, mas estão sendo levadas à perdição e ao engano por essas heresias, né, tão vigentes. Mas também fala de apostasia no sentido também, meus irmãos, do que acontece, por exemplo, nos nossos dias hoje em dia, onde muitas pessoas são conduzidas a uma fé, uma fé baseada em doutrinas falsas, que na verdade os afastam de Deus, né? Que na verdade promovem escândalos, que na verdade promovem, muitas vezes, ou dão lugar, muitas vezes, a todas essa série de escândalos e ataques contra a Igreja de Jesus Cristo. Outro sinal da segunda vinda, depravação moral. Nós estamos vivendo um período de grande depravação moral, já desde a década de 50, pelo menos. As coisas vêm se acelerando a partir da década de 60, década de 70, e cada vez mais acontece. A depravação moral tem crescido muito no nosso meio, tem crescido muito na sociedade ocidental, principalmente. Nós temos visto muita distorção e inversão de valores, de tal modo que aquilo que era errado agora querem impor como sendo certo, e a gente não pode sequer criticar, porque se você disser isso é errado, então você é alguém intolerante, então você é alguém, vamos dizer assim, hostil, então você é homofóbico, você é misógino, né? Misógino é quem tem ódio de mulher, então as feministas acusam qualquer um que disser qualquer coisa contra, é misógino. Tá bom, misógino. Né? E aí vai. Então, essa depravação moral e inversão de valores leva as pessoas também, né, a uma corrupção geral. Está acontecendo dentro da nossa sociedade. Hoje em dia, por exemplo, é muito legal e moderno o cara dizer que ele tem uma relação amorosa que seja diferente da relação que Deus estabeleceu. Então, querem inclusive tentar incluir dentro do currículo das crianças nas escolas públicas do Brasil, e algumas conseguiram, incluir conceitos diferentes de família. Família em que não tem um pai, só tem duas mulheres, família em que só tem dois homens, família em que tem
um pai, duas mulheres, duas mães, ou uma mãe e dois pais, enfim, tentar de alguma forma mudar valores, porque isso tudo, na verdade, ataca, não é, de fato, a fé cristã e é uma estratégia de Satanás para a destruição dos seres humanos. Nós temos também a questão, por exemplo, do homossexualismo, que nos últimos 10 anos foi glamourizado. Aquilo que era uma situação, vamos dizer assim, de exceção entre algumas pessoas, virou moda. De certo modo, se você faz isso, se você se envolve com isso, você é moderno. Você é cool, descolado, não é uma pessoa preconceituosa. Quer dizer, você não pode ter um conceito sobre uma coisa que seja diferente do que eles pensam, porque senão você é preconceituoso. E nós temos que aprender a responder a isso, dizendo, não, isso é um conceito, querido, estabelecido, pensado, vivido e racionalmente adotado. Preconceito é uma coisa que a pessoa tem sem examinar os méritos. É um conceito estabelecido a priori e não com bases fundamentadas. Queridos, isso é antinatural. É antinatural, mas querem glamourizar, então o que acontece é que parece ser algo bom e algo normal, quando na verdade é contrário à vontade de Deus. E eu, ou você, ou todos nós temos todo o direito de dizer, eu acho que é errado. Mas estavam tentando passar uma lei que se você dissesse isso, você podia ser preso. Simplesmente por dizer uma coisa dessa, rotulado como homofóbico. Que era uma palavra que nem existia até poucos anos atrás, mas que tem sido tão bombardeada, principalmente pela Rede Globo, que acaba gerando esse padrão nas pessoas. Depravação moral. Depravação moral não é só sexual. Depravação moral também tem a ver com drogas, bebida. Bebida quer dizer excessos. Hoje em dia, por exemplo, você tem, em qualquer dia da semana, nessa cidade, num período como esse, você passa pelas ruas, você vê os bares cheios de gente que deveria estar em casa, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu casamento, da sua vida. E às vezes levam até as crianças para esses lugares. Você vê, ali em Botafogo, você vê criança brincando no meio das mesas dos bares, 10, 11 horas da noite. Como se fosse a coisa mais normal, porque o papai e a mamãe querem ficar ali, batendo papo, ou só um ou só outro, conversando, e isso simplesmente faz parte também da depravação moral. O consumo absurdo que existe hoje de drogas, sejam elas legais no caso é álcool, ou ilegais, todas as outras. É uma inversão tremenda de valores, é uma destruição de valores que vai gerar um prejuízo grande na vida das pessoas. Depravação moral, então, é um sinal. O anticristo. O anticristo, a palavra de Deus diz que o espírito do anticristo já está na terra. Já dizia isso lá atrás, que ele já estava entre nós. E houveram vários anticristos ao longo da história, mas são anticristos, digamos assim, menores. Pessoas que se levantaram para combater a fé. Isso é o espírito do anticristo. Mas virá um anticristo, uma pessoa, uma determinada pessoa, que em dado momento conseguirá um poder, vamos dizer assim, absoluto e centralizado, mundial. Isso não é possível nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo de globalização, onde as barreiras, vamos dizer assim, socioculturais têm sido derrubadas. Por exemplo, agora recentemente, eu até recebi olha, eu vou falar aqui, mas eu não chequei a veracidade, mas para mim é no mínimo estranho, porque eu vi, me mandaram um discurso, um trecho de um discurso, de dois políticos brasileiros, a ex-presidente e o presidente atual, falando sobre um chip, que ajudaria a identificar as pessoas, se a pessoa sofreu um acidente, saber quais são as doenças que ela tem, localizar, por exemplo, um criminoso. Ok, eles não estão fazendo nada demais, eles estão fazendo uma coisa, estão apresentando algo que nos parece ser um avanço tecnológico, mas dentro de um Estado democrático de direito, ok, tudo bem, se vão procurar o ladrão, o cara que roubou, ou a pessoa que matou alguém,
É fácil, mas se amanhã for ilegal ser cristão, você também vai ser procurado, se isso existir de fato. Eu não chequei de fato a veracidade, mas eu tentei ler os lábios enquanto eles falavam, eles estavam falando sobre isso mesmo. Me pareceu muito fantasioso, eu sempre imaginei que isso fosse uma coisa que não tivesse, digamos assim, no... Mas é possível, você sabe que hoje em dia é possível. Existe chip que você coloca dentro de animaizinhos, cachorrinhos e coisas assim, né? E você sabe imediatamente quem é o proprietário, sabe, enfim... Para cachorro já existe, para gato também, né? Daí para isso evoluir para a gente. Seria uma hipótese, é uma possibilidade que isso pudesse ser usado por um poder central e digamos assim, um poder maligno mesmo, de pessoa, né, com más intenções, que tomando o poder, usasse isso para exercer controle sobre as pessoas, sobre as ideias, não no sentido de que um chip vai influenciar a ideia de ninguém, mas que você pode perseguir assim pessoas que tem uma ideologia diferente da sua, tanto política, como, eventualmente, poderia passar por isso. Se isso acontecesse, se isso, de fato, existir em alguns anos, o que pode acontecer é isso. Num primeiro momento, vai parecer uma coisa boa, uma coisa que traz um avanço, mas que pode ser usado para o mal também. São sinais. Um governo central pode conseguir ter um domínio sobre uma área extensa, ao ponto de promover esse tipo de opressão sobre as pessoas. Disso se aproveitaria a figura do anticristo. A figura do anticristo é alguém totalmente imoral, ilegal, sem respeito, sem pudores, né, e totalmente hostil à fé e tudo aquilo que tivesse o nome de Deus. Nós vamos falar sobre isso em outra ocasião. Então, esses são os sinais, que nós temos de oposição a Deus. A terceira categoria de sinais, não é, da segunda vinda são sinais de juízo divino, que são as guerras. Não é? Depois de Cristo para cá, na história da humanidade, eu li essas estatísticas, para cada 13 anos de guerra houve um ano de paz. Obviamente que isso é uma contagem, ou seja, tem guerras aí sobrepostas sobre outras. Mas se você planificasse, pusesse todas elas numa mesma linha, né, você teria para cada 13 anos de guerra, um ano de paz. Só do século XX para cá, estima-se que cerca de 200 milhões de pessoas morreram em guerras por todo o mundo. Então, isso vem se agravando. As guerras se tornaram mais mortais, né? As armas são cada vez mais mortais, mais mortíferas, né? Só na Segunda Guerra Mundial foram milhões e milhões e milhões de pessoas que foram mortas. E não só as guerras não matam apenas pelas armas, elas matam também pela fome, pela pestilência, matam por outras questões mais, pela falta de estrutura básica, que é toda destruída numa situação como essa. Elas também são um sinal. Mas Jesus diz, olha, haverão guerras e rumores de guerras, versículos 6 e 7. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, um sinal da segunda vinda, baseado em juízo divino, são as guerras, outros são os terremotos. Os terremotos, se você for olhar nesses institutos de geologia e coisas assim, eles vão dizer, não, olha, a quantidade é a mesma. Sempre aconteceram coisas assim. O que há de diferença do registro de hoje ter muito mais do que tinha antigamente é porque antigamente os registros eram mais fracos, eram menos confiáveis, enfim. Todavia, os terremotos cada vez mais matam pessoas, até pelo adensamento, né? Então, os terremotos, não como simplesmente tremor de terra, mas como catástrofes mortais, né? Eles são um sinal também, né? Então, nós temos aqui Mateus 7 e temos... E eu botei aquele tracinho ali, não, aquele tracinho não tinha que ser uma vírgula, né? Mateus 7 e 29, não de 7 a 29, né? A 24, 7, diz assim, haverão fomes e terremotos em vários lugares, e no versículo 29... Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Está falando aqui de poderes naturais, né, que são
abalados, né, nesse período de tribulação, que servem como sinal. Ou seja, hoje em dia, mais do que nunca, né, nós temos aí essa ameaça de aquecimento global, subir os mares, né, nós temos problemas de camada de ozônio, muitas outras coisas, são problemas ambientais que vão agravando. Hoje em dia, grande parte das águas estão contaminadas, né? Os nossos rios estão contaminados, qualquer riozinho sempre tem lá algum coeficiente de poluição. Mas está falando também de quebra, né, do sistema todo ecológico e natural do qual nós nos beneficiamos, né, que sustenta a vida de todos nós. Também, sinais da segunda vinda, nós temos fomes e epidemia, né? Hoje em dia, ainda é possível, que o mundo ainda é sustentável. A produção mundial de alimentos seria suficiente para sustentar as pessoas. O potencial de produção de alimentos seria suficiente, porque houve um avanço de tecnologia, as técnicas de agricultura melhoraram bastante, mas ainda existe fome, né, em muitos lugares, em muitos países. E a fome é um subproduto também da guerra. Geralmente, quando tem guerra, existe fome, miséria, aquelas fotos que a gente vê e filmes de crianças esquálidas, né, praticamente sem nenhuma gordura no corpo, sem músculos, né, por causa também da fome. E a fome, então, e as epidemias são também um sinal. As epidemias, vocês sabem muito bem, cresceram muito nos últimos tempos. Você pode achar razões naturais ou razões lógicas para isso. Sim, a globalização. Sim, as pessoas viajam de avião de um lado para o outro, vão levando seus vírus e bactérias também. Sim, o mundo está mais cheio. Então, hoje em dia, uma população tem muito contato com a outra. Se adoecer aqui, aquele povoado adoece, o outro adoece, e aí vai. Mas nunca se ouviu falar tanto de coisas, né, de epidemias como hoje. A peste negra na Europa, lá atrás, destruiu percentual imenso da população, mas foi um evento em centenas e centenas de anos. Mas agora não, nós tivemos há poucos anos atrás a epidemia de ébola, né, na África. Antes, ainda um pouco, houve uma epidemia também de cólera, né, epidemia primeiro chamado gripe aviária, né, depois virou H1N1, uma coisa assim, matou um bocado de gente. O próprio vírus da AIDS, né, foi disseminado em grande parte também. São coisas que têm acontecido nos nossos dias, no nosso tempo. Aqui mais localmente, né, chikungunya, zika. Eu pensei que zika, quando começaram a falar de zika, eu pensei que era coisa assim de azar, né? Isso deu uma zika danada. Mas não, é uma doença, né? Então, dengue, né? Países que nunca sofreram com isso começaram a sofrer. Nos Estados Unidos começaram a sofrer com isso, né? Tem a ver também com aquecimento global e coisas assim, né? Essas populações de vetores, né? de bichinhos que levam essas doenças, estão espalhadas por aí. Nós passamos agora um problema sério aí com esse negócio de Olimpíada e Copa do Mundo, né? Porque veio gente de fora, de tudo que é lado. Tem muita coisa acontecendo por aí que a gente nem sabe muito bem, mas as pessoas adoecem, você não consegue, de certo modo, deixar isso bem registrado, né? Hoje em dia, de vez em quando você tem uma febre, uma coisa assim, vão lá e dizem para você que é uma virose. Virose! Mas ninguém diz que vírus é esse, o que aconteceu. Então, epidemias e fomes também são sinais da segunda vinda, eles estão crescendo. Epidemias, principalmente, as ocorrências têm sido cada vez maiores, né? Então, esses são sinais da segunda vinda, né? Sinais relativos à graça de Deus pela evangelização, a oposição a Deus, que é os homens se opondo a Deus, né, na tribulação, na apostasia, na depravação moral, e o anticristo, que é o opositor maior e final, né, e também o juízo divino, que é um sinal também de segunda vinda pelas guerras, pelos terremotos, pela fome e epidemias, né? E esses são os sinais que vão se mostrando cada vez mais, tá? Eu trouxe muito mais material do que eu tenho tempo para usar. Então, a próxima parte fica para a semana que vem.
Mas é importante que a gente esteja atento a isso. Mas, por outro lado, é importante que a gente também não fique embarcando em fantasias. Não fique embarcando em fantasias. Porque, se por um lado, nós temos sinais que vão cada vez mais se avolumando, por outro lado, meus irmãos, nós não podemos nem temer, e temos que reconhecer que outros tantos sinais não se manifestaram ainda. Por exemplo, o homem da iniquidade, o anticristo. Não temos nenhum governo central, nenhuma pessoa, nenhum anticristo personificado, ou seja, uma pessoa que tenha esse poder de, nesse momento, eu não sei, você vai começar a ir arriscado, calma lá, né? Deve ser o Trump, sei lá, meu irmão. Na década de 40 disseram que era o Hitler, e ele não conseguiu avançar, ele acabou sendo derrotado, destruído. Nós temos elementos aí que não mostram isso, que ainda precisam ser cumpridos para que isso aconteça. Mas a grande questão é, meus irmãos, se nós somos o povo de Deus, se nós cremos em Jesus, temos andado com o Senhor, vivido segundo a vontade de Deus, a segunda vinda de Cristo para nós deve ser um desejo intenso, e nós devemos trabalhar para que ela aconteça. De que forma? Evangelizando, pregando o Evangelho, cumprindo naquilo que podemos as etapas que são necessárias para que se cumpra a profecia e assim o Senhor Jesus venha. Amém? Então, na semana que vem, nós vamos falar, eu vou passar bem rápido que é para você não pegar. Como será a segunda vinda de Cristo? Não vai. E a preparação para a segunda vinda de Cristo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Guardar o mistério. Tá bom? Para a gente poder tratar na semana que vem. Eu louvo a Deus porque Deus me deu condição de falar hoje para os irmãos. Eu, quando subi aqui, eu estava bem tonto e bem nauseado. Agora, graças a Deus, eu estou bem. Então, o Senhor preservou. Eu estava preocupado aqui, pedi até o pastor Alexandre para ficar aqui na frente, qualquer coisa, em cima do auxiliar. Estou bem, estou até rindo, estou satisfeito. Estava amarelinho lá dentro. Ok. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Nós não temos o que temer. Amém? Nós temos o que fazer. Pregar o Evangelho, viver de um modo digno do Evangelho, ou seja, não embarcar nessa depravação moral, viver de um modo que expresse Cristo em nossas vidas, enquanto aguardamos o retorno, a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador. Pai amado, em nome de Jesus, dá-nos entendimento, ó Pai amado. Dá-nos, ó Senhor, sabedoria, ó Pai, para saber distinguir, ó Senhor amado, entre as coisas, entre falácias, mentiras e a verdade, ó Pai. Que nós possamos, ó Senhor amado, aguardar a Tua vinda, ó Pai, como um grande momento maravilhoso, que todos verão ao mesmo tempo, que não haverá dúvidas, nem haverá quem possa vindicar ou chamar a si, reivindicar o título, dizer, não, eu sou, ou fulano é o Cristo. Mas quando Tu vieres, ó Senhor amado, virás de um modo que todos saberão e verão. E naquele dia, Senhor amado, nós subiremos a tua presença e nos encontraremos contigo nas regiões celestiais, recolhidos dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra, separados pela Tua graça para a vida eterna, não expostos ao juízo condenatório. Então, Senhor amado, ajuda-nos, ó Deus, a ser cristãos de fato, a não nos reunirmos ou não nos ajuntarmos aos apóstatas, aqueles que abandonam a fé, a não nos juntarmos, ó Senhor, aqueles que se entregam, ó Pai, à depravação, se entregam, Senhor amado, aos seus apetites, às suas paixões, sem levar em consideração o Teu propósito. Deus Santo, em nome de Jesus,
Ajuda-nos a ser, ó Pai, fiéis, enquanto aguardamos a Ti, Pai. Seja assim conosco, ó Senhor amado, a Tua presença, a Tua graça e o Teu poder, hoje e sempre, em o nome de Jesus. Amém e amém.